Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a transição do mundo discreto para o mundo contínuo. Bem, até agora, todas as equações, as diferenças que a gente escreveu tinham essa estrutura, né? Sempre com uma unidade de tempo avançando, certo? O ΔP era o que mudava de um caso para outro, basicamente, né? Então a gente estudou 3 casos aí de ΔP. O ΔP constante, que a gente chamou de modelo aritmético. O ΔP que era proporcional ao próprio P, que a gente chamou de modelo geométrico, e o ΔP que dava uma expressão do segundo grau em P, que a gente chamou de modelo logístico. Bem, só para ilustrar, vamos pegar o modelo geométrico aí, né? Então, esse termo aí, αP, é justamente o nosso ΔP. E aí eu pergunto, qual que é a unidade de alfa? Bem, como a gente trabalhou com isso bastante no projeto 1, a gente sabe que a unidade do alfa ela tem a ver com um delta de pessoas por ano, né? Então, se a gente cancelar a unidade de pessoas ali, a gente fica com 1 sobre ano. A gente até poderia escrever percentualmente, né? Por exemplo, esse 0,02 seria 2% ao ano, mas o que importa aí não é o porcento, e sim o por ano. Bem, vamos fazer um mais dimensional da nossa equação, lembrando agora que o ΔP tem essa estrutura do αP aí. Então eu pergunto, qual que é a unidade de P? Quer seja no instante t mais 1, quer seja no instante t, a unidade é a mesma, pessoas, né? Então, para essa equação fazer sentido dimensional, esse termo da direita, aí, o alfa vezes P, ele também tem que ter unidade de pessoas. Só que o P por si só já tem unidade de pessoas, e o alfa tem unidade 1 por ano. Então tem alguma coisa estranha aí, né? Bem, o que tem de estranho? Se a gente olhar aí para o alfa, que é 1 sobre ano, e o P, que é pessoas, a unidade desse treco aí daria pessoas por ano. E teria que dar pessoas, pelo que a gente conversou, né? O que está faltando aí? É que, na realidade, tem sempre um ΔT que multiplica, que como durante todo o projeto 1 ele era sempre 1, a gente não escrevia. Agora, o 1 não faz diferença na multiplicação em termos numéricos, mas se for um ano, ele faz diferença em termos dimensionais. Então, por mais que esse ΔT tenha valido 1 durante todo o primeiro projeto, ele valia 1 ano. E aí isso cancela o 1 sobre ano ali do alfa e tudo volta a fazer sentido do ponto de vista dimensional. Vamos olhar para a nossa equação a diferenças de novo, agora explicitando essa multiplicação pelo 1 que a gente não tinha o hábito de escrever. Bem, isso daí era para um ano, só que agora a gente vai permitir que o ΔT seja diferente de 1. Então eu preciso adaptar ali o lado esquerdo também, né? Ela passa a ser escrita dessa forma. Então se for um ΔT genérico, não vai ser P de T mais 1, e sim P de T mais ΔT. Agora, esse termo aí que está do lado direito, ele continua sendo o nosso ΔP. Isso daí não mudou, então ele tem unidade de pessoas, esse termo aí. Mas se o ΔT, que é quem está multiplicando ali, tem unidade ano, né, qual que é a unidade desse termo que sobrou, que é o alfa vezes P? Tem que ser pessoas por ano, certo? E pessoas por ano é a unidade de uma taxa de variação média, né? Talvez você já tenha ouvido falar de taxas de variação médias no ensino médio. Você vê bastante isso daí quando você começa a estudar cinemática escalar, né? A velocidade média é a taxa de variação do deslocamento no tempo, do espaço no tempo, né? Então, talvez você já tenha visto esse termo. Bem, agora eu vou reescrever a equação, só passei o P de T subtraindo e agora eu vou passar o ΔT dividindo. E aí ela fica com essa estrutura, que é a estrutura típica das taxas de variação, né? Então você tem o valor de uma grandeza no instante posterior, menos o valor da grandeza no instante anterior, dividido pelo intervalo de tempo entre esses dois instantes, né? Então, isso daí é o que a gente chama de taxa de variação média. Então, esse termo alfa vezes P, que antes a gente estava enxergando lá, quando as equações a diferenças tinham tinham ΔT igual a 1, antes a gente estava chamando só de ΔP, na realidade, ele era um ΔP sobre 1, que agora a gente vai escrever ΔP sobre ΔT. Para ilustrar esse conceito de taxa de variação média, vamos pegar a população de um país aí, ano a ano, de 60 até 64, e vamos calcular a taxa de variação média em cada ano. Então, como é que eu posso fazer isso? Para cada ano, eu vou pegar o ΔP e o ΔT. É que nesse exemplo que eu estou dando, por enquanto, o ΔT é de um ano, né? Então, como é que ficariam essas contas aí? O ΔT aí de um ano e o ΔP é esse segmentinho aí na vertical, né? Esse pedacinho aqui. Se a gente continuar, a gente tem essa estrutura para todos os outros. Né? Então, a gente está querendo enfatizar um caráter geométrico, daqui a pouco vai ficar mais claro, mas essa daí é a estratégia que a gente usaria para calcular. Bem, vamos interpretar agora, graficamente, essa taxa de variação média. Ela é uma divisão do ΔP,
pelo ΔT. Bem, mas o que seria a divisão de cateto oposto por cateto adjacente, se a gente estiver pensando nesse ângulo aqui, né? Seria justamente a tangente desse ângulo θ, né? Então, que também é uma coisa que talvez você tenha visto na cinemática escalar do ensino médio, né? A inclinação dessa retinha aí é justamente, se fosse um gráfico de espaço no tempo, essa inclinação era justamente a velocidade, né? A taxa de variação do espaço no tempo. Agora, vamos quebrar o ano de 63, mês a mês, e vamos mudar agora o nosso ΔT, porque ele não vai mais ser de um ano, e sim de um mês. Ou, se a gente estiver pensando tudo na unidade de ano, o nosso ΔT passa a ser 1/12 de ano, né? Então, se eu quiser calcular do início até o fim, aí, né, pegando os 12 meses do ano, é que a conta que a gente já tinha feito na figura anterior, daria esse triângulo aí. Agora, vamos colocar a população mês a mês aí, até para preencher os valores. Se a gente fizer a conta aí, por exemplo, do mês 7 para o mês 8, aí, a gente vai ter esse ΔP por ΔT, e olha a inclinação desse segmento e a inclinação desse segmento. O que a gente pode concluir aí, né? Que teve uma taxa de variação maior em um mês do que teve no ano todo. Não tem nada de absurdo nisso daí. É possível que a taxa de variação seja maior em um mês do que ela foi no ano todo. Lógico que deve haver alguma compensação nos outros meses, né? Mas não tem nada de estranho nisso daí. Então, né, a taxa de variação média aí de 63 é maior que a taxa de variação média de julho de 63 é maior do que a taxa de variação média de 63 como um todo. Bem, vamos trabalhar com um exemplo um pouco mais realista, e, né, uma coisa mais palpável. Então, imagina que um ônibus saiu de São Paulo às 6, chegou em Campinas às 8, percorrendo um total de 100 km. Né? Então, ele usou a rodovia dos Bandeirantes, que para ônibus o limite de velocidade é 90 km por hora, e eu já converti aí em metros por segundo, porque em algum momento a gente vai fazer as contas em metros e segundos, então vai facilitar lembrar esse valor aí. Eu te dou essa informação, eu falo que no quilômetro 50 tem um radar. Aí eu pergunto, o motorista pode ter sido multado? Sugiro que você dê um pause aí antes de avançar o vídeo. Pensa um pouquinho no que está sendo perguntado. Talvez a tua primeira reação seja fazer uma conta de velocidade média. Né? Você fala assim, bem, o cara rodou 100 km das 6 até as 8. Então ele rodou 100 km em 2 horas, seriam 50 km por hora. Você fala assim, 50 km por hora é menor do que 90, então ele não tomou a multa. Mas esse seria um raciocínio muito apressado, né? Só seria verdade isso se a gente tivesse certeza que o motorista nunca mudou a velocidade dele ao longo de todo o deslocamento. E, do ponto de vista mais realista, é muito difícil isso acontecer, certo? Então, vamos analisar com mais cuidado agora. Então, tá aí o radar do quilômetro 50, tá? Digamos que ele está numa certa posição aqui. Eu marquei arbitrariamente, eu falei, ele está num... Eu coloquei uma reguinha aqui que vai de 0 a 200. Eu digo que o radar está no metro 140. Então, estou analisando os 140 metros antes do radar e os 60 metros depois do radar. Ok? Então, vamos ver o ônibus passando aí pelo radar. Então, demorou 7 segundos para o ônibus fazer esse deslocamento inteiro. Ok? Então, ele rodou esses 200 metros aí em 7 segundos. Vamos analisar com mais calma agora. Dá uma olhada aí nesse gráfico de posição por tempo. Então, com a figura aqui, com a animação que a gente viu no slide anterior, eu só posso marcar 2 pontos. No início ele estava lá no 0 e 7 segundos depois ele estava no 200. Se a gente fizer essa conta, né, aí 200 dividido por 7, a gente chega em 28,5 metros por segundo. Lembrando que a velocidade da multa lá era 25 metros por segundo. Aí talvez a gente fale assim, ele tomou multa. Mas, novamente, é muito cedo para falar. Por quê? Pode ser que nos 140 metros antes do radar, ele tenha variado a velocidade dele, em vez de manter ela constante, como a gente está sugerindo aí. Então, agora vamos para um caso mais realista ainda. Então, digamos que a gente fosse marcando, que a gente conseguisse fazer isso, a cada 20, em determinadas posições, a gente marca tanto tempo que demorou para chegar naquela posição, quanto a posição. Digamos que deu isso daí, ó.
Bem, se a gente colocar todos esses pontos aí na forma de um gráfico, que geralmente é um jeito mais fácil de visualizar, tem essa figura aí. Agora, o que a gente poderia fazer em cada trecho, né? Note que eu marquei que o radar está no 140 aqui, né? Está aqui. Então, o que a gente pode fazer em cada um desses trechinhos? Cada um desses trechinhos tem uma velocidade média. Como que a gente pode calcular a velocidade média de cada um dos trechinhos? É só fazer o delta posição pelo delta tempo. Então, vamos fazer para cada um. Trecho 1 lá foram 40 metros em 1 segundo. Então, 40 metros por segundo. Trecho 2 ele foi de 40 para 80, então são 40 metros, só que ele foi do instante 1 até o instante 2,25. Então, dá 1,25 segundo de ΔT, fazendo essa conta dá 32 metros por segundo. Para o próximo trecho, ele teve o mesmo ΔS e o mesmo ΔT, da mesma velocidade. Para o próximo trecho agora, o ΔS é de 40, só que o ΔT é maior, né? Ele é de 2 segundos. Então, 20 metros por segundo aí. E para o último trecho, ele andou 40 metros em 1,5 segundo, dá 27 metros por segundo. E aí eu pergunto novamente, nesse caso aí, supondo que essa tenha sido a verdade do movimento, o motorista tomou multa? E nesse caso ele tomou, né? Porque no trecho que ele passa pelo radar, admitindo que a velocidade dele não variou nesse trechinho, ele teve uma velocidade de 20 metros por segundo, que é menor do que 90 km por hora, portanto, ele não toma multa. Aliás, essa é uma estratégia muito comum aqui no Brasil, né? Não estou defendendo certamente, mas é uma estratégia muito comum. Logo antes do radar você freia, só para passar no radar com uma velocidade mais baixa e depois você volta à velocidade que você estava antes. Você deve ter percebido com o exemplo anterior que se a gente pegar um ΔT grande, a gente não consegue fazer uma afirmação precisa sobre a velocidade do ônibus. A gente só conseguiu descobrir se ele tomou multa quando a gente pegou um ΔT que era um pouquinho antes de passar pelo radar e um pouquinho depois de passar pelo radar, né? Então, para ter uma resposta exata, o que eu preciso do meu ΔT? Que ele seja muito pequeno, né? E aí, quando o ΔT é muito pequeno, a gente passa a usar essa notação. A gente não chama mais de taxa de variação média, passa a chamar de taxa de variação instantânea. Aqui em ModSim, a gente vai calcular essas taxas de variação instantâneas considerando o ΔT muito pequeno. Mas em matemática, vocês vão ver que isso é um pouco mais profundo. O ΔT não é que ele é muito pequeno, ele é infinitamente pequeno. E aí tem toda uma estratégia para calcular, só que o cálculo analítico, né, como achar a lei dessa taxa aí, não é um foco de ModSim, e sim um foco de Mativar, tá? Aqui a gente vai trabalhar com taxas de variação média, só que no intervalo muito pequenininho, e aí a gente vai chamar de instantânea, simplesmente. Bem, então agora, usando a notação da taxa instantânea, né, que também tem o nome de derivada, é um nome que você vai usar, ouvir milhões de vezes ao longo do seu curso de engenharia, então a gente chega nessa ideia aí da velocidade não, né, a taxa de variação instantânea, velocidade no caso que a gente estiver falando do deslocamento. Então essa taxa, isso é uma coisa difícil de entender, tá? Você vai precisar ouvir isso muitas vezes, você vai precisar exercitar várias vezes, até que em algum momento a ideia ela fica na sua cabeça. Que a taxa instantânea ela não vale mais para um intervalo de tempo, ela vale para um instante de tempo. Vou dar um exemplo do dia a dia aí da taxa instantânea. Quando você olha para o velocímetro do carro. Quando você olha para o velocímetro do carro, você não precisa pegar um ΔT para medir a velocidade do carro. Ela está te apontando exatamente naquele instante quanto que vale a velocidade do carro. Na leitura prévia para essa aula, você viu lá que a gente tinha chamado de taxa média, né, esse valor aí. Então, a taxa de variação média eu tinha escrito, né, a notação que eu tinha usado lá na leitura prévia era isso, de taxa média. Agora, se a gente estiver falando de um ΔT muito pequeno, né, esse caso aí da taxa média é o ΔT grande, se a gente estiver falando de um ΔT muito pequeno, a gente pode escrever dessa forma, né? Então, aquela notação que a gente tinha conversado, o delta some dá lugar ao D, e a gente não chama mais de taxa média, a gente chama de taxa no instante T. E isso é o que vai acontecer com todos os sistemas contínuos, né? A gente vai ter a taxa em cada instante, em vez de ter a taxa em intervalos de tempo. A gente tem a taxa num único ponto do tempo ali. Para finalizar a nossa discussão, vamos ver agora como que a gente reinterpreta os diagramas de estoques e fluxos usando taxas instantâneas em vez de equações a diferenças aí, né? Mas antes vamos fazer o caso das equações a diferenças, ou seja, se x for uma variável discreta, que é o caso que a gente já estava acostumado. Então tá aí a equação a diferenças, né? Se você precisar dar um pause aí para ver se você concorda com todos os termos, né?
E quando era equação de diferenças, a gente sempre estava usando o ΔT igual a 1. Né? Então, isso daí era o que a gente chamava de equação a diferenças. Agora, se a gente quiser um ΔT genérico, em vez de ser um ΔT igual a 1, a gente precisa fazer algumas adaptações. Aqui, em vez de ser 1, vai ser ΔT. E aqui, todo esse termo aqui, né, que é o que a gente tinha determinado que era a taxa média, eu vou escrever simplesmente taxa, ele era multiplicado por 1, só que agora ele vai ser multiplicado por ΔT. Então, como é que ficaria? Ficaria x de t mais 1 é igual a x de t mais taxa vezes ΔT. Se eu isolar isso daí, isolar a taxa, vai ficar x de t mais 1 menos x de t sobre ΔT. Isso é igual à nossa taxa. Bem, mas aqui o ΔT é um valor grande, né? Que é um valor não necessariamente muito pequeno. Então, se a gente fizer o ΔT muito pequeno, e a gente usa essa notação aqui, ó, ΔT tende a zero, ou seja, ele é muito pequeno, a nossa taxa ela passa a ser escrita assim, né? Ó, taxa igual a dx dt, certo? Então, se x for uma variável contínua, como é que fica a nossa equação? Ela não chama mais equação a diferenças, tá? Já apresento o nome dela para você. Ela vai ficar desse jeito, ó. Por quê? dx dt era a taxa. Mas a taxa era tudo isso que estava somando ao x de t. Então, ela simplesmente veio para cá. Se você reparar, fica até um pouco mais fácil de escrever, né? Você não tem que falar o anterior, o próximo é o anterior mais alguma coisa. A gente simplesmente escreve a taxa é tanto. O diagrama ele fica um pouco mais rápido. E aí a gente não chama mais de equação a diferenças. A gente chama de uma equação diferencial, isso daí, tá? Então, uma equação diferencial é aquela que a gente usa para variáveis contínuas. Na equação diferencial, a taxa ela pode variar a cada instante. Então, ela vai mudando ao longo do tempo e não só ela vai mudando continuamente ao longo do tempo e não só de um em um, como era antes. Então, a partir de agora, a gente está entrando no mundo das equações diferenciais. Não é um foco de modo, sim, resolver essas equações analiticamente. A gente vai resolver elas numericamente, assim como a gente tinha feito antes. Mas o conceito de taxa instantânea é um dos conceitos mais importantes que você vai aprender nesse começo de curso, e ele vai te acompanhar depois durante todo o curso de engenharia. Ok? Bem, se você estiver assistindo esse vídeo durante o horário de aula, agora você pode ir para a atividade de sala e tirar suas dúvidas. Se você estiver assistindo antes, quando você for depois para o horário da aula, você pode tirar as dúvidas com o seu professor. Ok? Bons estudos!